Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aí ao canal Wally Data. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma Lambda Function, né? É um pouco diferenciada do que a gente vê no padrão aí de mercado, com algumas outras funcionalidades, tá? Essa Lambda Function ela vai parar e iniciar instâncias EC2. Geralmente é usado para fazer gestão melhor dos seus recursos na AWS a fim de reduzir custo, né? Então, por exemplo, manter um ambiente dev desligado durante a noite e final de semana. Aqui a arquitetura desse projeto, né? Então eu tenho uma Lambda Function aqui centralizada. Ela foi criada a partir uma imagem no que está provisionado aqui no ECR. Faz consumo de um parameter store ali, onde salva algumas variáveis que serão utilizadas, né, na execução do código para definir quais máquinas vão ser desligadas, quais ambientes e tudo mais. Vou explicar mais para frente com detalhe. Tem um DynamoDB aqui, uma tabela que vai receber os dados, né, das ações realizadas pela Lambda Function, tanto de desligamento quanto de ligamento, né, de start. O CloudWatch aqui também para salvar os logs da Lambda Function, e se tem um parâmetro que você pode escolher se vai salvar as ações que ela executou em CloudWatch também. Aí vai a gosto do freguês, né. A forma que essa lambda vai funcionar, tá? Mesmo que seja na mesma conta, ela vai usar uma role específica para stop start de instância, tá? Então essa role ela vai ser criada em todas as contas que essa lambda vai gerir. Então eu tenho uma role aqui associada à minha lambda, e quando ela for executar os processos de desligar e ligar a máquina, ela vai assumir uma outra role. E essa role aqui que ela vai assumir, tanto na conta que ela está quanto em outra conta, é, ela sim tem as policies com permissão de desligar e ligar a máquina. E aqui uma representação da EC2, tá? Essa parte de configuração de role para assumir role, né? De assumir role em outra conta, eu fiz um vídeo recentemente, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Para vocês reverem também, tá? Lembrando que o provisionamento de todos esses recursos aqui eu deixei no GitHub aqui, tá? Tem uma pastinha aqui, ó, Resource Provisioning. No README aqui tem um explicativo, né? E o código de geração de todos os recursos, tá? Desde policy até a lambda. Então, para você saber qual que é a configuração, né, daquela policy específica, quais as permissões, vão estar todos aqui, beleza? Voltando aqui para manter o foco na lambda. Aqui as ferramentas, linguagem que eu utilizei nesse projeto. E aqui as funções e algumas observações sobre essa lambda, tá? Essa lambda ela faz o desligamento, que geralmente é o padrão que o pessoal usa, né, de mercado, que é por ambiente. Então ela vai desligar e ligar de acordo com o tipo de ambiente, né? Aí eu implementei uma parte a mais que você consegue escolher para ela desligar e ligar as máquinas em uma conta, considerando todas as instâncias EC2, independente do tagueamento de environment, de ambiente, né? Por quê? Porque às vezes tem lugares né, que a gente vê que tem uma conta específica para desenvolvimento, e essa conta ela pode ser, a Lambda pode desligar todas as máquinas, né? Obviamente a gente não vai fazer isso em produção, né? Em conta que também tem recursos produtivos. Nos casos de conta com recurso produtivo, a gente não vai considerar essa feature que eu implementei aqui. Pode ser definido uma ordem de desligamento, né? Então a gente tem casos de SQL Always On, por exemplo, que eu quero que sempre esse nó seja o meu ativo. Então você tem que desligar primeiro os passivos, depois o ativo. Na hora de ligar, você precisa ligar primeiro o ativo, né, que você quer, e depois os passivos. Então você consegue definir uma ordem de ligar e desligar as máquinas, tá? O desligamento é por assume role, o que facilita, né, a gestão de código e fica centralizado em uma conta, né? Não precisa ficar fazendo um deploy em todas as contas, né? Tem uma conta central que vai gerenciar isso. A function, né, como eu expliquei, ela vai desligar, né, todas as máquinas ali de um recurso, só que imagine que geralmente, né, a gente coloca um horário específico, né, para desligar. Então a gente sabe que na empresa às 19 não tem nenhum dev trabalhando mais, então a gente desliga às 19 e liga às 8 da manhã, que é onde o primeiro dev conecta. Nesse caso aqui
vai ser flexível, tá. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente que, pô, eu só trabalho nele do meio-dia às 14h. Então vai ser flexível, o horário de desligar a máquina, tá, tanto desligar quanto ligar. Então se eu, por exemplo, eu quero que a máquina ela ligue às 10h, porque a minha squad começa às 10 e desligue às 23, vai ser flexível assim, tá, não vai ser um horário cravado. Obviamente a lambda ela passa a ter a necessidade de executar a cada 1 hora. E aí dentro daquela hora que ela está executando, se tiver alguma máquina para desligar ou para ligar naquela hora, ela efetiva a execução, tá. Os logs são enviados para um Dynamo, como eu expliquei, e opcionalmente como CloudWatch. Logs. Um pouco, o custo do CloudWatch é um pouco maior, né, elevado ali, então vai de cada necessidade aí também. Um outro ponto que a gente implementou foi essa parada de apenas exibir, né, apenas printar. Por quê? Às vezes a gente está fazendo um código, né, modificação nesse próprio código aqui, implementamos, eu preciso saber se naquele horário específico da execução da lambda, a minha EC2 vai estar contemplada, né, vai ser desligada ou ligada, por exemplo. Então se eu coloco o print only lá no meu parameter store como y, ele vai apenas exibir o que seria feito, mas ele não vai parar e nem iniciar uma lambda, tá. Essa aqui é uma descrição, né, de cada item do parameter store. Print only já expliquei. Account é a lista de contas, né, a ID das contas que a lambda vai fazer a gestão de desligar e ligar a máquina. Essa account apply all dentre essas contas que você citou aqui, a que você colocar aqui dentro, ela não vai considerar a tag de environment. Ela vai desligar e ligar todas as máquinas, tá. Assume role, que é a role que ela vai assumir para fazer a execução do processo, né, desligar e ligar a máquina. Regiões, nesse caso, no caso que a gente vai testar, as regiões utilizadas foram Virgínia e Ohio. Sleep Sec Next Order, a gente implementou a ordem de desligamentos, só que tem um parâmetro que define qual vai ser o intervalo de um grupo para o outro, tá. Então eu defino a ordem lá, eu quero que a ordem do meu grupo de instâncias ali vai ser a instância A ordem 0, instância B ordem 1 e instância C ordem 2. Então de 1 para o próximo sempre vai esperar, né, por esse tempo aqui. Só um cuidado, né, que você tem que ter, não coloque esse tempo muito alto, até para não ultrapassar o tempo de execução de uma lambda, tá. E a lambda ela é cobrada por tempo de execução também, né, então tem que se atentar a isso. Multivalor, esse aqui é a definição dos parâmetros, não vou entrar em detalhe. Esse aqui é o default stop or, né, que é a hora de parar aquela instância. Se não tiver setado na tag lá na instância C2, ela vai considerar esse default aqui. Então se eu coloquei default 10 da manhã para ligar, as EC2 que não tem tag explícita lá, né, especificando qualquer hora de ligar e desligar, ele vai considerar o horário default, tá? Tanto para iniciar, quanto para parar, quanto para iniciar. Os environments que serão contemplados, geralmente é dev, Homalog e pré-produção, enfim, os ambientes não produtivos. Aí vai depender de cada empresa. Cada empresa tem sua denominação de nomes de ambiente também. DynamoDB Table, que é a tabela que vai ser só as ações dessa lambda. E o CloudWatch, que é um booleano, né, se vai gravar ou não no CloudWatch Logs. Essas aqui são as tags que serão usadas nas EC2, né, que são usadas nas EC2 consideradas para o desligamento ou não. E para salvar também no log. Então, o server name é como se fosse uma definição de nome de servidor, né, que se dá lá via tag, né, em uma instância EC2 na AWS. Instance name é o nome próprio da máquina, né. Então, por exemplo, vou pegar uma máquina aqui qualquer. Essa máquina aqui, o nome dela é start. É uma tag de nome name e o valor dela é o nome da nossa instância. Nesse caso, para facilitar o entendimento na leitura dos dados, eu coloquei como instance name, tá? Skip until é o seguinte, se eu tenho uma máquina que eu estou realizando algum teste muito específico nela e eu quero que ela fique por mais tempo ligada, então eu defino até que dia ela vai ficar ligada
né, não será desligada pela Lambda Function. Então isso é importante, interessante para ambientes que, sei lá, surgiu um teste específico ou surgiu uma demanda específica e os devs precisam trabalhar por mais horas. Então, para manter ligada, usaria essa tag aqui, essa tag na instância, tá? Stop hour, que é o horário que vai parar a máquina e o horário que vai iniciar. Esses dois valores não podem ser iguais, tá? Senão a Lambda não vai considerar na execução da mesma. Então, e tem que se atentar também, por exemplo, ao default. Se eu não setei nenhum horário para start hour e o default tá 10 da manhã, por exemplo, e eu coloquei meu stop hour às 10 da manhã, então vai dar conflito da hora de iniciar e parar. Então a Lambda não vai considerar essa máquina, tá? Aqui é a hora de iniciar. Esse auto start é para aqueles casos que tem uma máquina aqui que eu desconheço a origem dela, eu preciso manter ela uma semana desligada para saber se alguém vai reclamar ou não, até para terminar aquela máquina, né? Então, ou por eventual, o projeto pausou, eu só vou voltar a usar a máquina na próxima semana, mas eu não posso deletar ela porque tem muita coisa ali. Enfim, dá para configurar esse auto start n, que daí a máquina não vai ser iniciada pela Lambda Function, tá? E aqui é o que eu expliquei de ordem, né? A partir do zero, né? Aí na descrição dos parâmetros aqui tem mais detalhes. Beleza? A parte prática, galera, eu vou lançar em outro vídeo, até para não ficar muito extenso esse aqui, tá? Esse aqui é só um resumo do que a Lambda Function executa, né? Quais as suas funções. Logo menos eu lanço um simulando, né, os cenários que ela considera. Valeu pela atenção aí, gostou? Deixa o like, compartilha com a galera aí e bora implementar essa Lambda nas empresas aí, para economizar grana. Valeu pessoal, até a próxima.